Olá, tudo bem? E aí, que tal a gente decifrar um código antigo que está escondido numa das histórias mais épicas já contadas? Hoje, a gente vai mergulhar no livro de Êxodo para descobrir uma mensagem de libertação que, olha, foi planejada desde o comecinho e que tem o poder de mudar o jeito que a gente enxerga a nossa própria vida. Vamos nessa? Então, é essa pergunta que vai guiar a gente. E a resposta, acredite, não tá só lá no passado. Ela ecoa até hoje, sabe? Tá escondida em símbolos muito, muito poderosos. O que a gente está prestes a descobrir pode transformar completamente a nossa perspectiva. Então, vamos lá, vamos começar. Bom, a história começa com um confronto assim de gigantes. De um lado, Moisés e Arão. Do outro, o faraó, simplesmente o homem mais poderoso do mundo, que não só mandava no Egito, mas se achava um próprio Deus. A ordem de Deus era clara: deixa o meu povo ir. Mas a recusa do faraó deu início a uma demonstração de poder que o mundo nunca tinha visto. E aqui a gente encontra a primeira peça desse quebra-cabeça. As pragas não eram só um castigo, sabe? Eram uma lição, uma demonstração de poder feita para mostrar, sem deixar nenhuma dúvida, que o Deus de Israel estava acima de todos os deuses que os egípcios adoravam. Era uma declaração de quem ele é, para todo mundo ver. Tenta imaginar a cena. Praga depois de praga, o Senhor foi assim sistematicamente desmontando toda a base de fé do Egito. O rio Nilo, que era a fonte de vida deles, adorado como um deus, virou sangue. Os deuses que deveriam proteger as colheitas e os animais foram inúteis contra rãs, piolhos, moscas. O poder de Deus foi mostrado sobre os animais, a saúde e até o clima. Cada praga era um golpe certeiro, mostrando que os ídolos do Egito não podiam fazer nada. E essa frase se repete e se repete nas Escrituras, quase como se estivesse martelando a ideia principal na nossa mente. O propósito de tudo aquilo era ensinar. Cada evento foi planejado para deixar uma marca eterna na história, provando que o poder e a autoridade do Deus de Israel, bom, não tem comparação. Mas o impressionante é que, mesmo vendo todos esses milagres, vendo os próprios mágicos dele falhando em copiar o poder de Deus, o faraó se recusou a ceder. E isso leva a gente a uma pergunta muito importante, não só sobre ele, mas sobre todos nós. A chave para entender o faraó está numa frase que aparece o tempo todo nessa história. Ele endureceu o coração. Mas olha, isso é bem mais do que só teimosia. A gente está falando de uma escolha espiritual muito profunda, uma decisão que basicamente sela o destino de uma pessoa. Pensa comigo nessa analogia, que é muito boa. Um coração aberto para a verdade é como uma esponja. Ela absorve a água e essa água transforma tudo por dentro. Isso leva ao aprendizado, à mudança. Agora, um coração endurecido é como uma pedra. A mesma água da verdade pode cair sobre ela, mas só escorre, não entra, não causa nenhum efeito. O faraó escolheu ser essa pedra, e essa decisão selou o destino dele e de toda a nação. Depois de 9 pragas terríveis, a gente chega na 10ª, a pior de todas. Mas junto com o aviso final, o Senhor deu a Israel uma série de instruções bem específicas, quase um código secreto, um protocolo divino para a salvação. A ameaça era de arrepiar. O anjo da morte passaria pelo Egito e todo o primogênito do filho do faraó até o filho do prisioneiro ia morrer. Mas para o povo de Israel tinha um jeito de escapar. Para isso, eles precisavam seguir um ritual exato, que ficou conhecido como a Páscoa, e cada detalhe era absolutamente fundamental. O centro de todo esse código era o cordeiro, e as instruções eram muito específicas. Tinha que ser um macho, de 1 ano, sem nenhum defeito. Ele era levado para dentro de casa e ficava com a família por alguns dias. Isso criava um laço, sabe? O que tornava o sacrifício ainda mais pessoal. E um detalhe que milênios depois se mostraria importantíssimo: nenhum de seus ossos podia ser quebrado. O segundo passo era pegar o sangue desse cordeiro e passar nos umbrais, que são as laterais e a parte de cima da porta de cada casa. Isso não era algo aleatório, era o sinal. O anjo da morte, quando visse o sangue, ia passar por aquela casa, ia pular aquela casa, poupando quem estivesse lá dentro. Era um sinal visível de fé e de obediência. E por fim, a refeição em si era cheia de simbolismo. A carne do cordeiro assada, comida com pães sem fermento e ervas amargas. O pão sem fermento, ou pão ázimo, representava a pressa para partir, mas também a pureza, porque o fermento muitas vezes simbolizava o pecado, a corrupção. E as ervas amargas? Bom, era um jeito de lembrar do gosto amargo da escravidão que eles estavam finalmente deixando para trás.
Então, aqui a gente tem o código montado, o cordeiro, o sangue, o pão sem fermento, as ervas amargas. Cada parte tinha um papel prático imediato ali no Egito. Mas o que a gente está prestes a descobrir é que isso tudo era só a ponta do iceberg. Por baixo tinha uma profecia muito profunda, que apontava para uma libertação numa escala, bem, infinitamente maior. É aqui que a mágica acontece. O verdadeiro segredo é revelado. A história da Páscoa, ela não acaba no Egito. Ela viaja através do tempo. Milhares de anos depois, cada pecinha desse quebra-cabeça, cada símbolo desse código divino ia apontar, sem nenhuma dúvida, para uma única pessoa: Jesus Cristo. A própria palavra Páscoa vem do hebraico Pessar, que significa passar por cima. O anjo da morte passou por cima das casas marcadas. Esse ato de poupar, graças ao sangue de um substituto inocente, é a chave mestra que abre todo o significado desse código. Então, vamos decifrar esse código de vez. O Cordeiro Perfeito apontava para Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, sem pecado. A regra de não quebrar os ossos foi cumprida exatamente na crucificação. O sangue na porta, que salvou da morte física, era um símbolo perfeito do sangue de Cristo, que nos salva da morte espiritual. E os pães sem fermento representam Jesus, o pão da vida, que nos oferece pureza e vida. Dá para perceber o tamanho disso? A libertação do Egito foi real, aconteceu, mas também serviu como um grande ensaio geral para o que estava por vir. A Páscoa foi uma lição visual, ensinando que a verdadeira libertação da escravidão do pecado e da morte viria pelo sacrifício de um cordeiro perfeito. De repente, a história não é mais só sobre eles lá atrás, é sobre todos nós hoje. O Senhor ordenou que a Páscoa fosse comemorada todos os anos, para que Israel nunca se esquecesse de como ele os libertou. Era um memorial. E essa prática sagrada de lembrar, de recordar, evoluiu com o tempo. Essa linha do tempo mostra direitinho essa evolução. Começa lá no Egito com a Páscoa lembrando a libertação física. A gente avança uns 1500 anos e chega na última ceia. Naquela noite, Jesus, celebrando a Páscoa, deu um significado novo e muito mais profundo para aqueles símbolos. Ele instituiu o sacramento, transformando a lembrança da libertação do Egito na lembrança da sua própria expiação, a nossa libertação espiritual. E aqui está a conexão que amarra tudo. A Páscoa era o lembrete para Israel do poder de Deus. Hoje, o sacramento é nosso lembrete semanal do poder de Jesus Cristo. É a nossa chance de aplicar simbolicamente o sacrifício dele na nossa vida, lembrando da nossa libertação e renovando nosso compromisso de seguir a ele. E aqui fica a reflexão final para a gente. A história da Páscoa mostra de um jeito lindo que o plano de Deus para nos salvar não foi um improviso. Ele foi ensinado em símbolos desde o início. O sacramento não é só um ritual, é a continuação, é o cumprimento de uma promessa divina de liberdade que começou naquela noite tão dramática no Egito. Ao participar dele, a gente não está só lembrando de algo que aconteceu há 2000 anos, mas de um padrão eterno de salvação que Deus estabeleceu para todos os seus filhos.